Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Meu nome é Luísa Marcela, sou médica recém-formada no Paraguai e hoje eu vou contar pra vocês como foi o meu internato no Paraguai, mais precisamente Concepción. Então aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, também me acompanhe no Instagram, que é @luisamedpy, que lá eu posto tudo sobre a minha rotina de preparação para revalidação. Então vamos pro vídeo. Primeiro eu vou contextualizar você de como que funciona o internato no Paraguai, mais especificamente da minha universidade, né? Eu estudei na UPAP, de Pedro Juan Caballero. Na UPAP, o internato começa no 6º ano. Diferente do Brasil, que eu sei que no Brasil é o 5º e o 6º ano de internato. Lá é somente no 6º ano e são 10 meses de internato. E você depende muito da liberação de vagas. Então, assim, não é todo mundo que termina o 5º ano que já vai direto pro internato. Não, tem algumas peneiras aí no meio. Primeiro a gente tem o ciclo. Fiz o ciclo em fevereiro de 2024 e eram 3 matérias. Atenção ao paciente e solicitação de estudos, saúde pública, epidemiologia e bioestatística, semiologia e patologia. Então, a gente estudou um mês essas matérias e ao final do mês a gente fez a prova parcial, que é no meio do mês, no caso, e a final, que é no final do mês. E se você passar, porque nesse caso, se você reprovar, você não vai pro internato também. Se você passar, você espera a liberação de vagas. Então, assim, não é que você já terminou o 5º ano com a sua grade curricular fechadinha que você já vai pro internato. Não. Tem que passar pelo ciclo primeiro e depois a liberação de vagas. A minha turma, eram quase 100 pessoas, porque juntou vários 5º anos, né? Acho que era quase 100 pessoas e liberou, acho que se eu não me engano, 50 ou 60 vagas. E elas não são todas em Pedro Juan Caballero, então eles vão distribuindo os alunos pro Paraguai adentro, posso dizer desse jeito. Saiu Concepción, Ibijaú, Capitão-Bado, que mais? Não lembro mais as cidades. Pilar, São Lourenço. Então, eu caí em Concepción. Concepción fica a 200 quilômetros de Pedro Juan Caballero, então não era tão longe. Eu consegui ir direto também para Pedro Juan Caballero no final de semana, porque não era uma cidade muito longe, igual Pilar, por exemplo, que Pilar, se eu não me engano, é perto de Assunção, que é super dentro do Paraguai e é super longe também. Agora eu vou contar pra vocês como que é a cidade de Concepción, como foi meu internato lá em Concepción. Fui pra Concepción em março. Meu internato começou, se eu não me engano, dia 6 de março de 2024. E eu fui uma semana antes, porque fui ver casa pra alugar, ver como que era a cidade também, tinha que levar minha mudança toda, e foi assim bem trabalhoso, mas por sorte eu achei uma kitnet que eu dividia com o meu namorado, então a gente achou uma kitnet, foi um achado, porque era incluso energia, era incluso água, e o aluguel era bem em conta, se eu não me engano era 800 mil guaranis, dava uns 600 reais, e a gente dividia em 2, então ficava bem em conta, e era próximo do hospital, assim, como eu tinha moto, eu levei minha moto, então era rapidinho, nem 5 minutos a gente já tava no hospital. Lá, o custo de vida, assim, comparação a Pedro Juan, é um pouco mais elevado, principalmente supermercado, não tem todas as marcas que a gente conhece no Brasil, porque lá em Pedro Juan tem mercados do Paraguai que você encontra muitos produtos brasileiros, lá não tinha tanto, principalmente café, todo estudante sabe, café é super importante, lá era muito caro, então a gente sempre trazia de Pedro Juan. Questão de custo de vida é um pouco mais elevado que Pedro Juan, isso é fato, principalmente aluguel, que nem eu falei, foi um achado aquela kitnet de 800 mil guaranis, porque você achava lugares lá que era 1 milhão de guaranis, 1.300.000, assim, é muito caro. E o nosso foi bem perto do hospital, então foi um achado. Agora eu vou contar pra vocês como foi as rotações. Lá a gente passou, eu até anotei aqui porque eu não lembrava muito bem a ordem das rotações que eu passei. Passamos por 2, 4, 5, 6 rotações. Então, como é 10 meses de internato, a gente ficava mais ou menos 7 semanas por rotação. Eu comecei logo com cirurgia. Eu lembro que o meu primeiro dia foi aterrorizante, porque cirurgia foi uma das rotações mais pesadas que eu tive. Principalmente carga horária. Eu lembro que no meu primeiro dia de cirurgia já me deram um paciente que eu já tinha que apresentar na recorrida e já me colocaram também já no centro cirúrgico para assistir. Foi assim bem intenso, porque eu não sabia nada, tava bem perdida, não conhecia as coisas lá no hospital direito, então foi bem aterrorizante. Eu lembro que a minha primeira apresentação da rotação foi bem horrível, porque eu não sabia
como apresentar um paciente, basicamente. Eu fiquei bem perdida, só que, assim, os doutores que estavam lá de guarda, quando eu for falar guarda, gente, é plantão em espanhol, tá? Os doutores que estavam de guarda me ajudaram bastante, como que tinha que falar a ordem, né? Que eles passam uma ficha pra você escrever, aí você lê na ordem. Mas cirurgia foi, assim, também de longe uma das melhores rotações, ao mesmo tempo que foi uma das mais pesadas. Eu falo nesse sentido porque foi aonde eu aprendi mais. Foi a rotação que eu mais aprendi, foi cirurgia. Então, na rotação de cirurgia, a gente chegava às 6 horas da manhã, quem tinha paciente para apresentar, porque tinha que preparar, se o paciente já era recém-operado, você tinha que preparar o curativo da ferida, ver a ferida como tava, para colocar na folha da recorrida para apresentar. Então, eu tinha que chegar às 6 horas. Quem não tinha paciente, que ia ficar basicamente para assistir a recorrida, podia chegar às 7, mas o horário que começava a recorrida dependia muito do doutor que estava de plantão. Então, tinha doutor que apresentava a recorrida às 8 horas, tinha doutor que apresentava a recorrida às 7 já, então dependia do dia. Outra coisa, gente, no Paraguai, a questão da saúde lá é bem precária. Eles são um país meio pobre, então, assim, os pacientes não tem muita condição financeira. Então, e lá, basicamente, você tem que comprar tudo. Desde soro, fio pra sutura, seringa. Então, assim, às vezes no hospital tinha pra fornecer, só que a maioria das vezes não tinha. Então, os pacientes tinham que comprar. E quando os pacientes não tinham condição de comprar, a gente que era os internos que se juntava, fazia vaquinha e comprava, ou eu mesma ia lá e comprava o que faltava. Porque, assim, é bem precário e é bem triste, porque eles são uma população bem pobre, que às vezes que tem que comprar, por exemplo, uma fita de glicemia, que é 2.000 guaranis, é quase 1 e pouco. Eles não tinham nem condições para comprar uma fita, que é 2.000 guaranis. Uma seringa, uma folha de bisturi. Então, era bem triste, é bem precária a situação lá. E principalmente quando tinha que realizar cirurgias, né? Quando o paciente precisava passar por cirurgia e não tinha condição de comprar nada. Então a gente tinha que tirar do nosso bolso para comprar, ou se não, pegar emprestado dos outros serviços, né? Passar por emergência, pega um soro ali. Então eu quando eu tinha paciente, chegava às 6, fazia a curação, ou já deixava os insumos prontos, o que faltava, comprava, levava o paciente pro centro cirúrgico. Aí eu assistia a cirurgia, depois que se o doutor visse que você tinha, interesse, essas coisas, eles ensinavam a instrumentar. Então, depois, quando eles viam que tinha confiança, eles colocavam você para instrumentar. O paciente pro centro cirúrgico, depois instrumentava e levava de volta pra sala de internação. E preparava a folha da recorrida também, porque você sempre tinha que preparar a folha da recorrida antes de levar o paciente pro centro cirúrgico e depois. Importante, porque ali você consegue comparar o quadro do paciente antes e depois da cirurgia. A segunda rotação foi ginecologia obstetrícia. Também foi 7 semanas, só que a gente passava por 5 serviços, que era maternidade, sala de partos, cirurgia programada, TGI, onde fazia Papa Nicolau, e ultrassom, a sala de ultrassom. Então, cada semana a gente passava num serviço desse e até teve serviço que a gente repetiu, porque para dar as 7 semanas. Em ginecologia obstetrícia foi uma rotação, assim, não foi tão pesado, foi até tranquilo. Eles cobravam muito questão de presença. Assim, todas as rotações cobravam bastante, só que eles eram bem mais chatos nessa questão, porque a gente tinha que ter um caderninho, e toda vez que a gente fosse passar no serviço, tivesse lá, a gente tinha que ter o carimbo do doutor que estava de plantão. Então, assim, eu tinha um caderninho que tinha mais de 30 carimbos, porque tinha que, ao final do serviço, a gente pediu o carimbo do doutor. Então, meio que a gente tinha um autógrafo de todos os doutores de ginecologia obstetrícia nesse caderninho. Se você faltasse um dia, você tinha que repor num sábado, tinha que fazer plantão. Então, se você faltasse um dia que fosse justificado, você tinha que repor esse dia num sábado ou num plantão também durante a semana, à noite. O plantão a gente fazia também uma vez na semana, em sala de partos. Sala de parto, assim, foi
o lugar onde eu menos gostei, porque eu tive uma situação muito chata lá com uma enfermeira, porém, tudo certo também. Cirurgia programada era até que legal, porque a gente via cesáreas, a gente instrumentava, via os nenenzinhos, então foi bem legal essa parte também. E basicamente foi isso. Eu não sou muito fã de ginecologia obstetrícia, então não posso dizer muita coisa que eu gostei, porque eu não gostava muito não, sendo bem sincera, mas tudo certo. A minha terceira rotação que eu passei foi pediatria, foram 7 semanas também, e a gente rodava por 2 serviços, que era consultório e internação. Então, a parte de internação de pediatria era separado, e a gente fazia também plantão uma vez na semana. Então, conforme a semana, a gente ia trocando os dias. Então, tem dia que a gente fazia na terça, outro dia fazia na quarta, e assim ia. E consultório era de segunda a sexta, das 8? Eu não lembro se era das 7 ou das 8. Acho que era das 8. Das 8 ao... Acho que é das 8 ao meio-dia, não. Às 8 ao meio-dia e depois à tarde. Das 1 às 5. Então, consultório era mais tranquilo do que internação, porque internação também chegava bem cedo, porque cada um pegava um paciente, né, um paciente pediátrico, e fazia a ficha de recorrida, tinha que apresentar esse paciente. Então, era quase igual cirurgia, em questão de dividir os pacientes. Em pediatria chegavam muitos casos de queimadura, então eu ficava com muita dó. Assim, a criança começava a chorar, eu já começava a querer chorar junto, porque eu ficava com muita dó. Então, assim, apesar que eu aprendi bastante também, questão de dosagem, de hidratação, foi uma rotação bem aproveitosa também. A minha quarta rotação foi clínica médica. A gente tinha muitos internos, porque assim, no Hospital Regional de Concepción, não tinha somente o pessoal da minha faculdade, da UPAP, de Pedro Juan Caballero. Também tem os outros internos de outras faculdades. Então, internação tava, clínica médica estava bem cheio de internos, então a gente só fazia metade do dia. Então, uma semana a gente fazia pela manhã, das 7 às 1, se eu não me engano, e à tarde das 1 às 5. Então, cada semana a gente ia trocando o turno. Eu tava esquecendo de avisar vocês também, é que cada rotação, todo final dela, a gente fazia uma prova que valia 70 pontos. E também tinha que fazer a parcial. Se não fosse fazer a prova parcial, o doutor passava um trabalho que a gente tinha que apresentar um caso clínico que a gente tinha pego, que tinha sido o nosso paciente. Então, a gente era 30 pontos da parcial, ou da prova, ou do trabalho, e 70 pontos pra final. Aí, se você ainda tem chance de reprovar. Quando você reprova, na final da rotação, você tem que fazer outra prova, que é a complementar, que você tem que pagar também, que ela é mais cara. E pra você conseguir seguir com o internato. Então, é isso. Clínica médica, basicamente, era isso. A gente pegava o paciente lá na urgência, fazia anamnese, exame físico, história clínica, levava o paciente pra sala de internação de clínica médica. Se precisasse fazer radiografia, ultrassonografia, exame de laboratório, a gente tinha que levar os pacientes tudinho para os setores. Então, a gente ficava responsável por aquele paciente que você estava cuidando, que você recebeu, que você fez a história clínica dele, era seu paciente. Então, você tinha que fazer tudo dele. A gente não conseguia fazer tantas coisas, porque tinha residentes, tinham bastante residentes. Tinha, se eu não me engano, na minha época tinha 4. Então eles faziam a maioria das coisas. Então, a gente tinha que fazer mais, era levar os pacientes para radiografia, trazer de volta, fazer laboratório. Era esse basicamente o nosso serviço. E na sexta-feira, toda sexta-feira, o nosso tutor pedia pra gente pegar um caso pra discutir, pra debater. A minha quinta rotação que eu passei foi emergentologia. Emergentologia, que se eu não me engano, não foi 7 semanas, foi 5. E a gente ficava de segunda a sábado. De segunda a sábado. A gente ficava também a gente ficava o dia inteiro, De segunda a sábado a gente ficava o dia inteiro na emergência, e aí a gente dividia em 2 setores também, que tinha a parte da triagem e tinha a parte da curação, de fazer sutura, essas coisas. Então, como também a gente estava em muitos internos, a gente se dividia em grupos, cada um ficava em cada área, depois trocava. Em emergentologia, sendo bem sincera, a gente só fazia o básico também, que era
pegar exame físico, então a gente media pressão, temperatura, saturação e apresentava o caso pro médico, aí o médico falava a conduta, aí pedia laboratório ou radiografia, algo do tipo, a gente fazia a solicitação, o doutor carimbava, a gente levava o paciente para fazer laboratório, radiografia ou qualquer outra coisa do tipo. E na parte da salinha que tinha de curação, a gente fazia suturas, era a minha sala preferida, porque eu gostava de fazer bastante sutura. E a gente também fazia eletro. Então, eu já tava ficando conhecida como a menina do eletro, porque todo paciente que chegava e tinha que fazer eletro me chamava. E como eu amo a parte cardiológica, que meu sonho é ser cirurgiã cardiovascular. Então, eu amava fazer eletro porque eu conseguia... como não tinha folha às vezes não tinha folha para imprimir o eletro, a gente tinha que tirar foto para apresentar pro doutor de plantão. Então, eu pegava aquelas fotos, chegava em casa e gostava de ver, de interpretar e depois perguntar pro doutor como que era, qual que era o laudo, né, pra treinar o olhar clínico, né, no eletro. Então, isso me ajudou bastante também, com questão de leitura de eletro. A minha última rotação foi atenção primária de saúde. Atenção primária de saúde, eu não lembro muito bem quantas semanas foram. Porque eu lembro que eu não consegui ir em tantos dias por causa que era em dezembro. Então dezembro fechou na parte de Natal, e Ano Novo. Então a gente não conseguiu ir em tantos dias. Então em atenção primária, na atenção primária de saúde, a gente foi pro postinho, que era o postinho Primavera. Ele era perto da minha casa, eram umas 3 quadras, então eu achei ótimo. E a gente fazia de segunda a sexta também, das 7 ao meio... Não, era das 8 ao meio-dia e das 1 às 5. Isso, era de manhã e de tarde. Aí a gente fazia o básico, né? A gente sempre fazia o básico, que era aferir pressão, ver saturação, temperatura. Aí a doutora perguntava qual que era o diagnóstico, a gente falava. Aí se ela falasse que estava errado, ela explicava o porquê, explicava a conduta, explicava as medicações. Então foi bem legal, que deu pra aproveitar bastante a questão de medicamento, porque eu sempre tive muita dificuldade com farmacologia. Então me ajudou bastante a saber quais os principais medicamentos para as principais patologias que mais tinham naquela região lá, por exemplo. Então, a PS a gente não conseguiu aproveitar tanto por causa dos feriados que teve Natal, final de ano, né, Ano Novo. Aí ficou fechado alguns dias, então a gente não teve as 7 semanas, foi bem menos. E era basicamente isso. Depois que você termina, eu terminei meu internato dia 31, né, dia 31 de dezembro, só que não necessariamente no dia 31, por causa do feriado, né, que era Ano Novo. Em janeiro a gente teve a entrega das livretas de prática. Eu vou ver se eu acho uma foto, vou colocar aqui. A gente tinha uma livreta de práticas, que era uma livreta verde. Então, cada dia da semana, o doutor também tinha que carimbar e assinar, a gente colocar o horário que a gente tava no internato, no dia. Então, a gente tinha a livreta do 5º ano, quando a gente fazia as práticas no consultório do hospital, ou no consultório da faculdade, e nas salas simuladas da faculdade, né, de simulação da faculdade. Aí, então, a gente tinha 2 livretas para entregar. Do 5º ao do 6º ano, que a gente entregou tudo junto, a gente entregou em janeiro. E no dia 27 de março foi a nossa apresentação do TCC, né? A gente também apresenta a tese, a gente também tem que fazer o TCC. O meu, como tinha muitos alunos, dividiu a gente em 2 dias, foi numa quinta e numa sexta. Eu apresentei na sexta, que era no dia 27, e o meu tema foi o impacto do tabagismo na progressão da insuficiência cardíaca, né? No Hospital Regional de Concepção, foi onde que eu fiz o internato, onde eu consegui fazer a pesquisa. E eu vou ver se acha uma foto também, vou colocar aqui. Ficou lindo o livro, que é um livro vermelho, com a letra dourada, ficou coisa mais linda. Eu apresentei no dia 27, eu estava muito nervosa mesmo. E para você apresentar o seu TCC, aqui já vai uma lapada de dinheiro, gente. Eu falo que para você estudar no Paraguai não é tão caro no começo, só que o último ano é super caro. Por que eu falo isso? Porque
A mensalidade em si, já, em comparação ao Brasil, não é tão cara. Eu tava pagando 2.500.000, que basicamente 1.600, não, 2.000 reais por aí. E só que o que ficou pesado foi a questão de eu tive que mudar de Ponta Porã, porque eu não morava necessariamente em Pedro Juan, né? Eu morava do lado do Brasil, que era em Ponta Porã. Então, assim, eu tive que levar toda a minha mudança de Ponta Porã pra Concepción. Tive que... Lá o custo de vida já era mais caro também, em questão de supermercado. Essas coisas de alimentação era bem caro lá. A gente também tinha que pagar tutoria de tese, então a gente tinha uma orientadora. Quem tinha que pagar a mensalidade mais a tutoria, que ficava mais pesado ainda a mensalidade. No final, a gente teve que pagar 3 correções da tese, mais a mesa examinadora, que também era bem caro. E depois que você apresenta, que você é aprovado, você tem que pagar seu diploma. No Paraguai você paga seu diploma. Pelo menos na minha faculdade, vou falar isso porque eu não sei nas outras universidades, pago ou não. Mas a minha você tem que pagar 4.025.000, que é uns 3.000 e pouco. Você tem que pagar seu diploma e eles vão te dar um prazo de até 6 meses para entregar esse seu diploma. Então, eu estou nessa espera da entrega do diploma. Basicamente é isso. Você termina o 5º ano, você tem que estar com a malha... Você tem que estar com a malha tudo certinho, todas as matérias aprovadas. Você não pode estar devendo nenhuma matéria. Você faz o ciclo. Aí quando você faz o ciclo, você é aprovado. Você espera a liberação das vagas para as cidades que vão colocar em aberto. Você se inscreve para aquela cidade, porém é a faculdade que vai decidir qual cidade que você vai, independente se você ter escolhido ou não. Porque, por exemplo, eu não tinha escolhido Concepción. Eu tinha escolhido Ayolas e Pilar, que é bem mais longe do que Concepción, é mais perto de Assunção. E eu fui pra Concepción, que não era nenhuma escolha minha, então eu não sei como que é esse critério deles. E depois que você, sai a liberação das vagas, sai o seu nome, você muda de cidade, ou se você tiver sorte, você fica na cidade onde você estava estudando, aí você muda de cidade, faz o seu internato. Cada final de rotação você faz prova, você tem que pagar essa prova. Se você reprovar, você tem que fazer uma segunda chance, que é a complementar, que a gente fala, que é uma prova mais cara que você faz. E se você reprovar, você tem que fazer de novo a rotação. Depois que você finaliza o internato, você tem que entregar suas livretas de 5º e 6º ano. Você entrega, aí você espera a liberação da faculdade do dia de apresentar a sua tese. Aí você paga 3 correções e paga a mesa examinadora. Depois que você paga a mesa examinadora, você apresenta sua tese, seu TCC. Você espera lançar a nota no sistema e quando libera no sistema, você paga o seu diploma. Então, na UPAP é atualmente 4.025.000. Não sei daqui a 6 meses, porque todo ano aumenta. Então, quase 3.000 reais de diploma. E eles te dão um prazo de 6 meses a partir do pagamento para te entregar o diploma. E depois que tiver pronto o diploma, eles te avisam, você tem que ir para Assunção, que é onde é a sede da UPAP, lá onde fica a matriz, retirar o seu diploma. E depois que você retira, você vai lá esqueci o nome do lugar, gente. Retirar o seu registro médico. Então lá tem um lugar onde você retira o seu registro médico no mesmo dia. Aí você está habilitado a trabalhar no Paraguai. E para você trabalhar no Brasil, aí todo mundo já sabe, tem que fazer o Revalida, tem o uso mais médico também. Mas é basicamente isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveitam, deixa o like, me acompanha na Rede Vizinha no Instagram, @luisamedpy, que lá tem os destaques que eu deixei separado por rotação. Tem bastante stories lá de quando eu tava fazendo o internato. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha, me sigam lá na Rede Vizinha. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Fugiu.